Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos que vão ouvir este vídeo. Irmãos, eu gostaria de falar a respeito de algumas coisas que vão acontecer no Brasil. De agora em diante, desse ano de 2023 por diante, algumas coisas que vão acontecer. Eu, Rosângela Cardoso Teixeira, confesso que Cristo, Filho do Deus Altíssimo, veio em carne, morreu e ressuscitou dos mortos no terceiro dia. Eu confesso esse Cristo ressurreto como meu único e suficiente Salvador. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o poder, todo o domínio, para todos sempre. Amém. Então, irmãos, eu gravei alguns vídeos falando a respeito do Lula, sobre ele ter entrado para o satanismo, e gravei pouco antes das eleições que o Senhor falou comigo que ia permitir que o Lula fosse presidente do Brasil e que o Lula, sendo presidente, ele ia levantar uma grande perseguição contra a igreja brasileira. Falei também que o Lula vai fazer isso por vingança, porque ele se achou injustiçado, porque o povo trocou ele pelo Bolsonaro. Então ele achou que foi injustiçado quando foi preso, porque ele se achava muito bom. Então esse é um resumo do que eu já falei aqui no canal a respeito do governo no Brasil este ano de 2023. Falei também que ele vai fechar as fronteiras antes de começar a perseguição. E recentemente eu vi um vídeo no Telegram que fala, deixa eu ver se eu consigo passar aqui. Então, aqui tem uma imagem, essa foto tá no Telegram, tá? Lula diz que vai cobrar apoio de evangélicos a vacinas ou responsabilizar igrejas por morte. Então saiu um vídeo, eu não me lembro onde foi que eu postei, eu vou dar uma pausa aqui, vou procurar para compartilhar com vocês, o Genuíno falando a respeito de mudar as leis para que o povo evangélico não dissesse que vai ser perseguido. Então eles vão perseguir a igreja, mas antes de perseguir a igreja, eles vão começar a modificar a lei, porque a Constituição brasileira dá liberdade religiosa para todas as pessoas, para fazerem seus cultos, sejam eles quais forem. Então eles vão precisar mexer na Constituição, e eu vi o Genuíno falando sobre isso. Tá aqui, encontrei o vídeo, gente. Então, esse vídeo tá rolando no Telegram. Deixa eu ver se eu consigo colocar uma voz aqui. O que você acha que tem que ser o approach da esquerda com essa questão dos evangélicos, que são milhões de extrema-direita? Como é que faz? É genuíno, assim, eu acho que essa questão da igreja não teria que ser regulada, eles não teriam que ter algum tipo de restrição. Como que você vê isso, para além de trabalhar com as bases? Nós temos um problema que eles são um quinto poder, uma instituição. Então, estão falando de que a igreja é o quinto poder. Essa citação é sobre um filme, um livro, que se chama O Quarto Poder, que está relacionado ao poder da mídia, tá, gente? Isso eles estão falando de uma teoria das ciências sociais sobre o poder que a mídia tem sobre as massas, sobre as pessoas. E existe um livro chamado O Quarto Poder, porque existem 3 poderes, né? Gente, não vai sair. O executivo, legislativo e o judiciário. E essa teoria diz que existe um quarto poder, que é o poder midiático. E aqui ela vem colocando a igreja como um quinto poder. É como que eu vou dizer? Cientificamente falando, é uma mentira, porque a religião, ela já está incluída no mesmo poder da mídia, tá? Então, dentro das teorias sociológicas, a religião já está incluída dentro da mídia, junto com a educação escolar e deixa eu ver aqui, deixa eu ver se eu lembro aqui. É a mídia, a educação escolar e a religião. São os três, os três aparelhos ideológicos do Estado, tá?
Então aqui ela já começa a distorcer um pouco, começa a modificar um pouco o que é a religião, cientificamente falando, para poder arrumar justificativa para dizer que tem que haver mudança nas leis a respeito da liberdade religiosa. Tem até território. Nós temos que tratar institucionalmente esse problema. Agora, com muita habilidade, para que eles não coloquem que a gente está perseguindo as igrejas. Viu? Nós temos que tratar esse problema, mas com muita habilidade, para que eles não digam que a gente está perseguindo as igrejas. Então eles vão mudar a lei. Escutem o que ele está falando. Nós vamos ter que fazer isso de maneira bem equilibrada. Isso não pode começar com ele. Tem que começar, por exemplo, mudando o sistema tributário, porque não são só as igrejas que não pagam imposto no Brasil. Os meios de comunicação. Você sabe disso. As isenções. Não, eu não sei. Então, estão falando, já estão anunciando que vão fechar igrejas, vão fechar, como que eu vou dizer, canais de televisão, emissoras de rádios, todas aquelas emissoras de rádio, aqueles canais de televisão e as igrejas que não forem a favor do governo, eles vão começar a fechar. Isso vai ser parecido com o que acontece na China. Na China existem igrejas evangélicas, mas as igrejas evangélicas são reguladas pelo Estado e o Estado dita o que as pessoas, os pastores e os padres têm que ensinar nas igrejas. Quando os padres e esses pastores não se submetem ao que o Estado quer que seja pregado na igreja, entre aspas, eles derrubam a igreja e as pessoas se dispersam e começam a fazer cultos escondidos nas casas. Os crentes que não se submetem ao poder destrutivo do Estado, no lado da questão da fé, eles são perseguidos e então começam a fazer reuniões em casa para não terem as suas vidas tiradas pelo Estado, para não serem presos. As isenções, os papéis, o papel, rádio, tem que fazer uma reforma agrária no ar para depois chegar na terra. E ao chegar na terra, nós vamos ter que colocar isso em um conjunto mais amplo, porque senão eles vão dizer que a gente está perseguindo as igrejas e vira uma guerra santa. O que esse pessoal quer é fazer o maniqueísmo da guerra santa. Portanto, nós temos que ter cuidado. Nós também vamos criando uma massa crítica a esse fundamentalismo. Então, quando ele diz assim, nós também vamos criando uma massa crítica a esse fundamentalismo. O que ele quer dizer? Ele está querendo dizer que eles vão criar ideologias críticas contra a igreja evangélica, contra os evangélicos, e começar a espalhar essas ideologias para a população, para ter a população apoiando eles na perseguição contra a igreja. Preste atenção no que ele vai falar. A essas figuras toscas, a essas figuras fundamentalistas. E eu acho que nós vamos ter que fazer uma batalha mesmo, ainda no plano das ideias, para depois chegar... Ideias e ideologia. Eu sempre falo pro meu marido, quando eu tinha o canal Igreja Primitiva Brasil, eu sempre falava sobre ideologias. A gente ter cuidado com as ideias que a gente deixa entrar na nossa mente. Que quando uma pessoa consegue colocar uma ideia na nossa cabeça e ela consegue convencer a gente daquela ideia, ela consegue dominar as nossas atitudes. Então eles vão criar ideias contra a igreja evangélica para controlar a população que não são os evangélicos, para perseguir a igreja evangélica no Brasil. Ainda finalmente, porque nós temos que ter esse cuidado para não ser vítima do que eles pregam, que é o maniqueísmo, entendeu? Inclusive algumas igrejas, que algumas figuras da televisão que são vinculadas a elas prestam um péssimo serviço, não vou citar nome aqui, mas você já viram alguns nomes, né? De pessoas ligadas aos meios de comunicação que fazem esse tipo de coisa, né? Então eu acho que é um desafio que a gente tem que botar na nossa agenda para ver qual é o melhor caminho para enfrentar. É isso aí, gente. Foi um vídeo gravado no TikTok, tá? Eu vou ver se eu consigo baixar esse vídeo e colocar aqui no meu canal, para outras pessoas terem acesso. Então, o que vai acontecer? Eles vão começar a mudar as leis, modificar as leis a respeito da liberdade religiosa, a liberdade de expressão. E modificando as leis, eles vão começar a criar problemas, a criar restrições para o povo evangélico cultuar a Deus e
pregar a palavra de Deus, tá? Então, vai ter fome, tá? Vai ter fome no Brasil, vai ter dificuldade de se encontrar alimento. O Senhor falou comigo, o Senhor Jesus falou comigo que é bom que os brasileiros aprendam a caçar, aprendam a cultivar os alimentos que são mais fáceis de cultivo, aprendam a identificar plantas que são comestíveis. Então o Senhor vem falando isso comigo já tem algum tempo, tá? Eu tenho aprendido, quando o Senhor começou a falar isso comigo, antes já do Senhor falar comigo isso, eu já fazia. Depois que o Senhor falou comigo, eu já comecei a fazer algumas perguntas para o Senhor a respeito disso. Perguntei sobre a carne e como produzir carne, qual é a melhor forma de produzir carne mais barata, carne saudável. E o Senhor me orientou em produzir a carne de cuí ou pombos, que são baratos, que tem custo baixo, ou galinha. Então o Senhor me orientou a produzir carne, porque o ser humano precisa comer carne, tá? O Senhor também falou comigo que quem não come carne fica com a mente fraca, a pessoa fica mais suscetível, fica mais vulnerável a ataques na mente. É na mente que eles atacam, tá? A mente faz parte da alma, é a mente que é alvo. Então o Senhor falou comigo que quem não come carne, nenhum tipo de carne, fica mais vulnerável a ataques espirituais na mente, ataques do mal, ataques do maligno na mente, tá bom? Então, vai faltar alimento, se preparem, vai faltar coisas básicas. O Lula quer tocar o terror no Brasil. Ele quer assustar a população, ele é satanista. Os satanistas trabalham com como que eu vou dizer? Eles trabalham com pânico, tá? Eles trabalham colocando síndrome do pânico nas pessoas, depressão. Eles invocam espírito de suicídio, espírito de morte, espírito de pavor, espíritos de acidentes, espíritos de violência. Eles invocam todos os tipos de espíritos malignos sobre pessoas para amaldiçoar a vida de pessoas, para oprimir vidas, tá? Então, agora falando uma coisa, aqueles que orarem, aqueles que buscarem a presença de Deus, não serão vítimas desses ataques. Sofrerão ataques, sim, mas os ataques serão diferentes, porque a pessoa não vai ficar vulnerável, ela vai ter defesa. Eles vão querer atacar, mas as pessoas vão ter defesa. As pessoas que Deus tiver o propósito de ficarem no Brasil durante essa perseguição, que buscarem a presença do Senhor, essas pessoas, elas vão receber ataques, mas elas não serão vulneráveis a esses ataques, porque o Senhor as defenderá. Então, alguém pode me perguntar assim, mas como eu me preparo, irmã? Eu deixei já aqui algumas orientações, tanto aqui no canal do YouTube como no canal do Telegram. Louvor, tá? Vigília, para quem não sabe, à noite tem 4 vigílias, tá? A primeira vigília começa às 6 da noite e termina às 9. A segunda vigília começa às 9 e termina à meia-noite. A terceira vigília começa à meia-noite e termina às 3 da manhã. A quarta vigília começa às 3 da manhã e termina às 6 da manhã. Você às vezes não tem condição de passar uma noite inteira acordada, mas pode passar 3 horas, escolhe uma vigília da noite, faz 3 horas de vigília, organize-se. Dentro dessas 3 horas, uma parte eu vou orar, divide essas 3 horas em oração, em clamor, louvor e leitura da palavra, como se fosse num culto. Divide essas 3 horas assim, e você vai estar cultuando a Deus e fortalecendo a sua vida espiritual para que esses ataques não te atinjam. Gente, o Lula foi falado por algumas outras pessoas e eu sei que funciona assim porque eu tenho passado por algumas batalhas espirituais e o Senhor tem permitido que eu saiba. Ele vai invocar espíritos de perversão sexual sobre a nação brasileira.
irmãos, já não sei se eu falei aqui ou se eu falei só no canal do Telegram, mas esses jovens que vocês estão vendo aí, que estão virando bissexuais, que estão virando jovens cristãos, tá, evangélicos, estão saindo da música gospel, indo cantar no mundo, virando homem virando mulher, mulher virando homem, é porque foram atacados por satanistas. Satanistas invocaram sobre essas pessoas espíritos de perversão sexual. E essas pessoas não conseguiram resistir à tentação desses espíritos, o assédio desses espíritos de perversão sexual, e acabaram aceitando a bandeira do arco-íris. Então, quando uma pessoa está revestida, eles podem até invocar qualquer espírito contra uma pessoa, mas a pessoa consegue resistir à tentação. A pessoa busca a presença de Deus, se humilha diante de Deus, ajoelha e pede socorro. Senhor, me socorre. Que a pessoa ela é protegida, Deus salva, Deus resgata, Deus não deixa ela cair no pecado. Se ela pedir ajuda, Deus não deixa ela cair no pecado. E mesmo quando algumas pessoas, por serem um pouco mais frágeis, caírem no pecado, ela pedindo ajuda a Deus: Senhor, eu caí nesse pecado, eu estou caindo nesse pecado, me ajuda, eu não quero viver assim. Deus liberta. Então, o segredo é não se entregar à vontade da carne. Seja em momentos que a gente caiu ou não, o segredo é não se entregar à vontade da carne e clamar pelo nome de Jesus: Senhor, me socorre, me salva, e se esforçar para não cair no pecado, tá? Então, ele vai invocar espírito de miséria. Então, ele vai invocar espírito de contenda para as pessoas não se entenderem. Então, ele já tem invocado muitos espíritos contra a nação brasileira, mas a igreja orando é maior do que o que está no mundo. A Bíblia diz: maior é o que está em nós do que aquilo que está no mundo. Mas tem que ser uma igreja que se santifica, tem que ser uma igreja que busca a presença de Deus em jejum, oração, vigílias, clamores, leitura da Bíblia. Eu hoje não estou lendo muito a Bíblia, que eu estou com problema na visão, também por causa dos problemas que eu estou passando, problema de saúde. Às vezes eu até começo a ler a Bíblia, mas fico com as vistas embaçadas. Mas eu estou sempre meditando naquilo que eu já li da palavra de Deus, tá? Então, não adianta eu ler a Bíblia toda em um ano e não meditar em 1, 2, 3 versículos, ler por ler, não adianta. Se eu ler um versículo por dia e eu meditar naquele versículo o dia todo, eu aprender muito sobre aquele versículo, já é mais importante do que eu somente ler. A gente tem que ler, meditar e colocar em prática, amém? Então é isso, irmãos, é isso que vai acontecer no Brasil. O Lula vai começar a invocar espíritos, vai começar a modificar a lei para perseguir a igreja. Depois, quando tiver tudo preparado, eles vão fechar a fronteira, vão começar a perseguir o povo brasileiro, perseguir a igreja e o povo brasileiro. Mas a igreja revestida do poder de Deus, essa igreja, Deus vai guardar. E mesmo aqueles que morrerem na perseguição, morrerão e irão para a eternidade com Cristo. Amém? Então é isso. Graça e paz, a parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Até um próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir.